Oi, pessoal, tudo bem? Professora Giovana aqui de novo. Vamos dar uma olhada hoje nos hormônios, quais as principais glândulas, como os hormônios funcionam de maneira geral, tá? E alguns exemplos de glândulas e hormônios. Esse assunto é um assunto bem extenso. Principalmente a gente vai conseguir fechá-lo, né? Em 14 minutos, 13, 14 minutos, que eu quero que essa aula dure, para não ficar muito longa. Então vamos começar, tá bom? Espero que vocês gostem. Deixa eu compartilhar aqui a minha linha. Então, a gente, como eu mesmo falei, a gente vai começar a ver alguns hormônios do nosso corpo. Então, começando falando o que que são hormônios, né? Então, hormônios são mensageiros químicos, né? Realmente parece algo meio simples, meio até banal, um mensageiro químico, mas na verdade é isso que eles são. É bem importante a gente lembrar dos hormônios como esses mensageiros químicos. Então, são moléculas químicas que são secretadas, né? Elas são secretadas em algumas glândulas e são produzidas em algumas glândulas, vão ser secretadas no plasma sanguíneo e vão, pelo sangue, vão ser levadas até o órgão em que esse hormônio vai atuar, estimulando ou inibindo esse órgão. Então, é realmente isso, eles são mensageiros químicos. Tem que lembrar que eles vão ser produzidos, como a gente vai ver, nas glândulas endócrinas, né? E aí, pela corrente sanguínea, ele vai até, esses hormônios vão até o órgão e daí vai fazer o seu papel. Aqui só o exemplo do estrogênio, né? Que é um hormônio aqui produzido pelos ovários. Então, essa molécula do estrogênio só para ilustrar. E os hormônios vão regular inúmeros, né, praticamente todos os processos que a gente tem no nosso organismo, como pressão, volume sanguíneo, o balanço eletrolítico, a embriogênese, diferenciação sexual, desenvolvimento e reprodução. Nesses dois a gente consegue, a gente já está familiarizado com isso, né, na questão da adolescência, da desenvolvimento sexual dos órgãos masculinos e femininos, na questão da reprodução, a gente já está, né, já é bem conhecido isso, mas a gente vai ver um pouquinho melhor. A questão da fome, né, regulação de fome, saciedade, que também está ligado aqui com o comportamento alimentar, na digestão, na distribuição de combustíveis aqui com nutrientes, né? Então, tudo isso é regulado por hormônios. E de uma maneira bem simples, né, para a gente começar a entender como que esses hormônios vão agir. Então, aqui, eles vão mandar um sinal, né? A gente vai ver para frente que eles são produzidos em glândulas endócrinas, por isso que está aqui sinalização endócrina, tá? Eu já explico um pouquinho mais para frente para vocês como que se vai lembrar o que são essas glândulas. Então, os hormônios vão ser produzidos aqui na glândula ou célula endócrina, tá? Numa glândula dentro do nosso corpo. Vai ser produzido, ele vai ser secretado aqui na corrente sanguínea e aí vai agir na célula ou no órgão célula, órgão-alvo, tá? Então, a gente tem isso aqui, os hormônios, eles são secretados, como eu falei, são mensageiros químicos, vão levar essa mensagem aqui da glândula endócrina até a minha célula-alvo. É assim que vão agir os hormônios. E onde que eles são produzidos, né? Então, como a gente começou a falar de glândula, existem várias glândulas no nosso corpo que vão produzir esses hormônios. Elas são chamadas glândulas endócrinas. A glândula endócrina é, na verdade, uma diferenciação do nosso tecido epitelial que vai se especializar para a produção de hormônios. Então, eles vão formar essas glândulas endócrinas. A gente vai ver algumas, as principais aqui do nosso corpo. Aqui a gente tem, né? Aqui nessa figura a gente tem algumas as principais que a gente tem no nosso corpo, aqui no hipotálamo, a hipófise, aqui ainda na região do encéfalo, a glândula pineal, tireoide, paratireoide, aqui nessa região do pescoço, pâncreas, glândulas adrenais ou suprarrenais, dependendo do livro, da referência que vocês forem usar, estão glândulas adrenais ou suprarrenais, os ovários nas mulheres, os testículos,
E a placenta, né, que é um órgão que é desenvolvido durante a gravidez, que também vai produzir alguns hormônios. Então, a gente tem esses, a gente começar a se familiarizar com essas glândulas. Aqui, colocando em forma de lista, né, para ficar um pouquinho mais fácil, hipotálamo, pineal, hipófise. A hipófise, a gente vai ver que ela é dividida em duas partes. A gente tem hormônios super importantes aqui sendo produzidos pela hipófise. Então, ela é dividida em hipófise anterior e posterior. A gente vai começar a ver isso hoje. Adrenal ou suprarrenal, lá nos rins, tireoide, pâncreas, que é um órgão, né, que a gente considera glândula também. Paratireoide, a paratireoide está fisicamente ligada aqui à tireoide, tá? E os testículos e ovários. Então, a gente vai começar a ver essas hoje. A gente vai começar vendo a hipófise, que é uma glândula que produz vários hormônios importantíssimos para o nosso corpo. E a hipófise, só colocando, né, então aqui está nessa região aqui do nosso encéfalo, aqui o hipotálamo e aqui a gente tem a hipófise. Aqui a gente já consegue ver uma diferenciaçãozinha da hipófise anterior e posterior, como eu tinha falado anteriormente. Então, vamos ver isso um pouquinho mais a fundo, né? Então, aqui nessa figura, a gente consegue, essa figura tirada do livro do Campbell de Biologia, a gente consegue ver aqui a parte da neurohipófise e aqui a adenohipófise. Tá? Então, aqui a gente tem os hormônios produzidos pela adenohipófise e mais para frente a gente vai ver os hormônios produzidos pela neurohipófise também, tá? Então, aqui tem os hormônios, tá? E embaixo, onde que esses hormônios vão atuar. Em princípio, agora a gente vai ver um pouquinho desses hormônios, tá? Como eu falei, adenohipófise ou hipófise anterior. Desculpa, a gente vai começar pela hipófise posterior, voltando aqui. A gente vai começar pela neurohipófise, porque na neurohipófise são 2 ou 3 hormônios, então é mais simples a gente ver rapidamente, depois a gente passa para adeno ou anterior. Então, hipófise posterior, ou neurohipófise, um dos hormônios principais, assim, né, de hormônios importantíssimos que ela vai produzir é a ocitocina. A ocitocina é responsável, tem 2 grandes funções no organismo, tá? 2 grandes funções. Tem mais função, mas as mais conhecidas, né, que a gente pode dizer assim, que estimula e contrai os músculos lisos das glândulas mamárias. Então, ela atua na secreção do leite materno, ela vai ajudar naquela secreção do leite materno, e nas contrações no útero durante o parto. Então, a ocitocina que vai fazer, no momento em que o bebê vai nascer, a ocitocina ela é liberada e ela faz com que a mulher comece a ter as contrações, que vai gerar o parto. Tá? Então, é um hormônio importantíssimo. Aqui, tanto que em alguns partos, que a gente chama de parto induzido, não sei se você já conhece, quando o bebê está fazendo 40 semanas, 41 semanas, né, e o bebê não nasce, não há sinais para que o bebê a mulher venha ter parto, alguns médicos optam por fazer um parto induzido. O que seria esse parto induzido? O médico injeta, né, a mulher vai para o hospital e injeta na veia ocitocina. Com isso, ela começa a ter as contrações e, dessa forma, ela consegue ter um parto, né, e um parto normal, não ter que recorrer a cesariana, as mulheres que querem, né, o parto normal, ela consegue ter um parto normal, um parto induzido, que a gente chama. Outro hormônio bem importante produzido aqui pela hipófise posterior é a vasopressina, que vai ter essa ação antidiurética, tá? Esse hormônio vai ser secretado em casos de desidratação ou de queda da pressão arterial, né? Então ele vai fazer com que os rins conservem a água no corpo, concentrando ou reduzindo o volume da urina, tá? E por que que é chamado de vasopressina? Porque vai aumentar a pressão sanguínea. Então ele vai reduzir essa desidratação, essa diurese que teria, aumentando a pressão sanguínea, vai induzir essa vasoconstrição, né? Então os vasos vão ter uma pequena apertamento, uma constrição dos vasos ali, aumentando um pouquinho a pressão sanguínea. Por isso que é chamada de vasopressina. Tá? Agora sim a gente vai falar da adenohipófise ou hipófise anterior.
Então, em alguns livros tem adeno-hipófise, em outros hipófise anterior, mas lembrem que é a mesma coisa. A adeno-hipófise é a hipófise anterior. Então, faz essa relação, adeno anterior, para vocês conseguirem, né, absorver isso. A hipófise anterior vai secretar diversos hormônios muito importantes aqui, no caso o FSH, LH, relacionado com maturação sexual, com desenvolvimento dos órgãos sexuais. Esse TSH vai estar relacionado com a ação da tireoide. Aqui, o GH, que é o hormônio do crescimento, a CTH também vai estar relacionado com a função dos rins e a prolactina. A prolactina é um outro hormônio ligado na questão de amamentação, tá? Ela vai realmente atuar na produção do leite materno. Aqui, como a gente falou, a hipófise anterior, o LH, produz o LH, que vai estar relacionado no homem à produção de testosterona e na mulher à ovulação, vai estimular a ovulação. O FSH induz a produção de espermatozoide no homem e promove o desenvolvimento do folículo ovariano na mulher. Estimula o ovário a produzir estrógeno. Então, ele vai, tanto no homem quanto na mulher, vai estar relacionado com essas funções de reprodução, funções sexuais e de reprodução. Outros hormônios, esses outros hormônios são, como a gente colocou lá na frente, são também produzidos pela hipófise anterior, ou adenopause. Por exemplo, esse TSH, ele estimula a glândula tireoide, então ele vai estimular outra glândula a produzir os seus próprios hormônios. A CTH, ele vai estar relacionado com a produção, com o estímulo à outra glândula como a suprarrenal, tá? Que a gente vai ver para frente. Então, uma glândula influenciando o funcionamento de outra. A prolactina vai estar envolvida com a função, o desenvolvimento das mamas e produção de leite. Então, é importantíssimo na produção de leite, né? Logo que a mulher, logo após o parto, né? Essa produção de leite, então ela vai estar bem envolvida. E o GH aqui, pessoal, como a gente conhece, o hormônio do crescimento, ele vai promover o crescimento das cartilagens e dos ossos, né? Principalmente ali na infância e pré-adolescência. Ele influencia o metabolismo de proteínas, carboidratos e lipídios. E esse GH é o hormônio, né, que muitas vezes as crianças, que se usa muito, né, há alguns anos, as crianças usam esse hormônio, a criança que tem problema de crescimento, fazem exames e vê que tem deficiência nesse GH, é o que a gente vê muitas vezes as crianças acabam usando esse GH diariamente, é claro que sob supervisão médica, uma dosagem correta para estimular o seu crescimento. Quando a gente vê as crianças injetando, como a gente viu aqui nesse slide, né, a criança injetando diariamente esse hormônio. Tá bom? Então, é isso, pessoal, como eu falei, eu não queria fazer um vídeo muito... Ai, desculpa, tô correndo hoje. Muito longo. Então, a gente viu rapidinho aqui quais são algumas glândulas, tá? Todas essas glândulas são glândulas que a gente tem no nosso corpo, tá? Hoje a gente viu um pouco dos hormônios produzidos pela hipófise, tá? Na próxima aula a gente vai ver os hormônios aqui produzidos pela tireoide e paratireoide e pelo pâncreas. São hormônios também muito importantes para a gente entender e para a gente entender como funciona o nosso corpo, como a função, a importância desses hormônios na nossa fisiologia. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima.